Oi, meu nome é Helena e tenho 18 anos. O que vou contar a vocês é uma história que começa como tantas outras, mas que rapidamente se transforma em algo que eu jamais poderia imaginar. Uma história sobre amor, lealdade e as linhas tênues que às vezes cruzamos sem perceber. Era uma noite quente de verão quando fui visitar minha meia-irmã Alice. O aroma dos pratos caseiros se misturava ao som de risadas e conversas familiares. Alice e eu sempre tivemos uma boa relação. Ela é casada com Miguel, um homem que sempre pareceu charmoso e gentil, mas naquele dia, algo mudaria entre nós. Enquanto eu me sentava à mesa, tentando me concentrar nas histórias que Alice contava, percebi que os olhares de Miguel eram diferentes. Havia uma intensidade em sua maneira de me observar que me fez sentir nervosa e animada ao mesmo tempo. Mal sabia eu que esse seria o primeiro passo em uma jornada que poderia destruir o que eu mais amava, minha família. Naquela noite, entre risadas e jogos, algo no ar parecia mudar. Eu não sabia que estava prestes a cruzar uma linha que nunca deveria ter sido tocada. As memórias dessa noite se tornariam um eco em minha mente, e cada pequeno detalhe se tornaria um fragmento de um passado que eu gostaria de apagar. Mas, como todas as histórias, a minha também precisava ser contada. Nos dias seguintes, a lembrança daquela noite em casa de Alice persistia em minha mente, como um eco que não se apagava. A conexão que sentirá com Miguel não era apenas um impulso momentâneo, era algo mais profundo, que me deixava inquieta. Fui visitar Alice novamente, e, enquanto ela preparava o jantar, percebi que estava mais nervosa do que o normal. Miguel chegou em casa mais cedo e, ao entrar na sala, nossos olhares se encontraram. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão que pulsava entre nós. Ele me cumprimentou com um sorriso que parecia ter um significado oculto, e meu coração disparou. Tentava focar na conversa animada entre Alice e eu, mas Miguel estava sempre ali, à periferia da minha visão, provocando um turbilhão de emoções. Após o jantar, como de costume, nos sentamos no quintal. A brisa suave da noite trazia o perfume das flores e um sentimento de tranquilidade, mas dentro de mim havia um tumulto. Alice foi buscar sobremesas, e eu fiquei sozinha com Miguel, que olhou para mim de um jeito que me fez sentir exposta, mas ao mesmo tempo desejada. "Você está diferente, Helena", ele disse, com um tom de voz suave, quase sussurrante. "Parece que tem algo em sua mente." Senti meu rosto esquentar, e eu ri nervosamente. "É só a vida, você sabe. Coisas da adolescência." Miguel inclinou-se um pouco mais perto, e aquele movimento fez meu coração acelerar. "Às vezes, precisamos de um pouco mais de ousadia, não acha?" Ele sorriu, e foi como se o mundo ao nosso redor desaparecesse. As palavras dele me atingiram como um raio. Nunca pensei que Miguel, sempre tão focado em sua vida com Alice, poderia me ver de uma forma diferente. Fiquei em silêncio, lutando para entender o que estava acontecendo. A linha entre o certo e o errado começava a se desfocar, e eu sabia que estava à beira de algo que poderia mudar tudo. Enquanto a noite avançava, a sensação de estar viva nunca foi tão intensa, e a dúvida me atormentava, até onde eu iria por essa nova conexão. Depois daquela noite, a conexão com Miguel continuou a ecoar na minha mente. Cada vez que pensava nele, um misto de excitação e culpa me envolvia. Os dias seguintes foram como um turbilhão, e cada momento que passava com Alice me deixava mais inquieta. Eu tentava agir normalmente, mas era impossível ignorar a tensão crescente entre mim e Miguel. Uma semana depois, enquanto eu ajudava Alice a preparar o almoço, ela notou que algo estava diferente. "Helena, você está tão distraída ultimamente." "O que há com você?", perguntou, enquanto cortava os vegetais. Seu tom era de preocupação, e eu senti um peso na consciência. "Só estou pensando na faculdade", respondi, tentando disfarçar a verdade. Era uma mentira fácil, mas suas sobrancelhas franzidas mostravam que ela não estava convencida. Alice sempre foi perceptiva, e a ideia de que eu poderia decepcioná-la me deixava angustiada. Mas, mesmo assim, os pensamentos sobre Miguel persistiam. As conversas dele, os olhares trocados, tudo aquilo me fazia questionar a realidade da nossa relação. Fui a uma festa com amigos, mas não consegui me divertir.
Em vez disso, minha mente vagava, buscando Miguel em meio à multidão. O que seria de mim se essa atração se transformasse em algo mais? Uma noite, não consegui mais ignorar. Depois de um dia estressante, decidi que precisava falar com Miguel. Enviei uma mensagem, pedindo para nos encontrarmos no parque próximo à casa de Alice. Enquanto aguardava, a ansiedade me consumia. O que eu diria? Como explicaria o que sentia sem causar dor? Miguel chegou pontualmente. Assim que me viu, um sorriso se formou em seu rosto, mas eu não conseguia sorrir de volta. Ele percebeu a seriedade em meu olhar e imediatamente perguntou: "O que aconteceu, Helena? Você parece preocupada." Respirei fundo, sabendo que era hora de encarar a verdade. Miguel, eu sinto que estamos cruzando uma linha. Não sei se devo sentir isso, mas não consigo evitar. Precisamos conversar sobre isso. As palavras saíram de mim, pesadas e carregadas de incerteza. O olhar de Miguel se tornou grave, e percebi que ele também estava lutando com seus próprios sentimentos. A decisão estava tomada, era hora de confrontar o que estávamos criando juntos, antes que fosse tarde demais. Sentamos em um banco no parque, a luz suave do entardecer filtrando-se através das folhas das árvores. O ambiente estava calmo, mas dentro de mim, uma tempestade se formava. Miguel olhou para mim, seus olhos profundos refletindo a seriedade do momento. Helena, eu também sinto isso. Não sei como deixamos chegar a esse ponto, mas não posso ignorar a conexão que temos. Minhas mãos tremiam enquanto tentava organizar meus pensamentos. Mas e Alice? Ela é sua esposa, e eu sou sua meia-irmã. Não podemos fazer isso. As palavras saíram como um sussurro, mas a verdade nelas era inegável. Eu sabia que estávamos prestes a entrar em um território perigoso. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Eu sei. Mas a vida é feita de escolhas, não é? Não podemos simplesmente ignorar o que sentimos. A intensidade do olhar dele me fez hesitar. Cada palavra que saía de sua boca parecia tocar uma parte de mim que eu não sabia que existia. O parque estava quase vazio, e a sensação de estarmos sozinhos no mundo intensificava a nossa conversa. O calor do dia começava a se dissipar, e uma brisa leve acariciava nossos rostos. Miguel se aproximou um pouco mais, e o coração começou a acelerar de novo. O que você quer fazer, Helena? Sinceramente, eu não consigo parar de pensar em você. Aquelas palavras pairavam no ar, carregadas de um significado que me deixava paralisada. Eu sabia que poderia facilmente ceder à tentação, mas a culpa também pesava em meu coração. A imagem de Alice me olhando, desapontada, se formava em minha mente, e isso me trouxe um pouco de clareza. Eu não sei, Miguel. Não quero ser a razão para a dor dela. Mas, também não posso negar o que sinto. A vulnerabilidade em minha voz soava estranha, como se eu estivesse me entregando a algo maior que eu mesma. Miguel hesitou, então, com um movimento decidido, segurou minha mão. Podemos apenas ser honestos um com o outro, sem promessas. O que estamos sentindo não pode ser ignorado. Vamos aproveitar o que temos, mas com a consciência do que isso pode significar. Aquilo me surpreendeu. Havia uma liberdade nas suas palavras, mas também um peso. Fui tomada por uma onda de emoções, e sem pensar, respondi: então, vamos ver até onde isso nos leva. E ali, no parque, sob a luz morna do entardecer, nosso primeiro beijo aconteceu. Foi como se o tempo parasse, e o mundo ao nosso redor desaparecesse. A conexão que tanto nos assustava agora era palpável, intensa. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de incerteza pairava sobre nós. O que começara como uma simples atração agora se tornava um jogo arriscado. Quando finalmente nos afastamos, percebi que havia cruzado uma linha. O desejo ardente misturava-se à culpa, e o que antes parecia apenas uma aventura agora se tornará um dilema emocional. Eu sabia que o caminho à frente seria complicado e que nossas decisões teriam consequências. Nos dias que se seguiram, a intensidade do nosso beijo no parque se transformou em um segredo que eu carregava como uma sombra.
A conexão com Miguel agora era uma presença constante em minha mente, uma mistura de alegria e culpa que me atormentava. Eu tentava agir normalmente ao lado de Alice, mas cada olhar dela parecia penetrar em minha alma, questionando minha sinceridade. Miguel e eu decidimos nos encontrar novamente, mas sempre em lugares discretos. Era uma combinação de adrenalina e medo. A cada encontro, a paixão entre nós se intensificava, mas o peso do segredo também aumentava. Conversas que antes eram leves agora eram carregadas de um significado oculto, e a tensão crescia com cada toque. Um dia, após a escola, recebi uma mensagem de Miguel: "Vamos nos encontrar mais tarde? Preciso falar com você." Meu coração disparou. O que ele queria? A ansiedade me acompanhou enquanto eu me preparava para o nosso encontro. Nos encontramos em um café afastado, onde a música suave e a luz baixa nos ofereciam um refúgio. Ele estava nervoso, suas mãos se movendo inquietas sobre a mesa. "Helena, precisamos conversar sobre isso. O que estamos fazendo não é sustentável. Alice está começando a perceber que algo está errado." Senti um frio na barriga. "O que você quer dizer com isso?" Eu sabia que o risco era alto, mas ouvir suas palavras me fez sentir a realidade batendo à porta. Miguel suspirou. "Ela me fez algumas perguntas. Sinto que a cada dia que passa, a situação fica mais delicada. A culpa me envolveu como uma névoa, obscurecendo meus pensamentos. Eu não quero machucar a Alice, Miguel. Ela é minha irmã, e isso não é certo." As palavras saíam em um fluxo incontrolável, misturando minha preocupação genuína com um desejo avassalador. "Eu também não quero, mas não consigo parar de pensar em você. A conexão que temos é real, Helena." Ele segurou minha mão sobre a mesa, e o toque dele incendiou meu coração. A dualidade da situação era insuportável, a paixão que sentíamos um pelo outro era inegável, mas as consequências de nossas ações me deixavam apavorada. E se Alice descobrir? O que vamos fazer? Minha voz estava tremendo, e o peso da possibilidade de um confronto entre nós me aterrorizava. Miguel respirou fundo, seus olhos fixos nos meus. "Precisamos tomar uma decisão. Não podemos viver nesse limbo." E assim, em um café silencioso, entre sussurros e olhares, começamos a moldar o que poderia ser o nosso futuro, um futuro incerto e repleto de riscos. A tensão no ar estava quase palpável. Naquela noite, Alice iria sair com as amigas dela e fui encontrar Miguel na casa dele, onde começamos a conversar na sala de estar, com a casa de Alice em silêncio absoluto. Os olhares que trocamos eram carregados de desejo, e não demorou para que a paixão se tornasse incontrolável. Em um impulso, puxei Miguel para mais perto, e, antes que eu pudesse pensar nas consequências, ele me envolveu em seus braços. Os nossos lábios se encontraram em um beijo urgente, e logo estávamos perdidos um no outro, a sala se transformando em um refúgio temporário para nossas emoções desenfreadas. O desejo era tão forte que, em questão de minutos, nos deixamos levar. A adrenalina corria em minhas veias enquanto nos entregávamos a uma paixão desenfreada. Não resisti e tive que beijar a ferramenta de Miguel e logo senti ela dentro do meu corpo. O toque dele era elétrico, e a sensação de estar tão próxima dele me fez esquecer, por um instante, as ramificações de nossas ações. Mas a realidade voltou com um impacto. Assim que o momento passou, uma onda de culpa me atingiu. "Eu preciso ir", murmurei, a voz trêmula. Miguel olhou para mim, confuso e preocupado. "Helena, não vá. Podemos conversar?" "Não dá, Miguel." "Não agora", respondi, sentindo o peso das minhas palavras. Em um instante, já estava me vestindo, a urgência de sair da casa me impulsionava. Ele tentou se aproximar, mas eu não consegui encarar aquele olhar que me fazia sentir tão viva e tão culpada ao mesmo tempo. Quando finalmente saí, a porta se fechou atrás de mim como se tivesse deixado uma parte do meu coração para trás. A noite estava escura, e cada passo em direção à minha casa era pesado, repleto de questionamentos e arrependimentos. No dia seguinte, enquanto tentava me concentrar nas aulas, o meu celular vibrou. Era uma mensagem de Miguel. "Oi, Helena.
espero que você esteja bem. Podemos conversar mais tarde? Alice não estará em casa. Meu coração disparou. A mensagem trouxe uma mistura de alívio e ansiedade. O que ele queria discutir? A ideia de encontrá-lo novamente era tentadora, mas a dúvida me consumia. O que eu diria? Estar com ele significava arriscar ainda mais, mas a conexão que compartilhávamos era inegável. Após um dia angustiante, não consegui resistir e respondi: sim, podemos nos encontrar. Onde? Ele sugeriu sua casa, e eu sabia que, mesmo com o risco, precisava enfrentar essa tempestade que havia começado. A decisão estava tomada, mas a incerteza do que aconteceria a seguir me deixava inquieta. O dia parecia se arrastar enquanto eu esperava pelo momento de encontrar Miguel novamente. A mistura de expectativa e medo fervilhava dentro de mim, tornando tudo ao meu redor insignificante. Quando cheguei à casa dele, o coração estava disparado, como se estivesse prestes a encarar uma tempestade. Miguel me recebeu com um sorriso tenso, mas seu olhar era intenso, como se quisesse decifrar tudo o que eu estava sentindo. Estou feliz que você veio, ele disse, sua voz baixa e carregada de significado. A atmosfera estava carregada, e a simples presença dele era suficiente para me fazer esquecer o mundo lá fora. Nos dirigimos para o quarto de hóspedes, o espaço que se tornará nosso refúgio secreto. Assim que a porta se fechou, a tensão entre nós se tornou quase insuportável. Miguel me olhou com uma mistura de desejo e preocupação. Precisamos ser sinceros um com o outro, ele começou. O que estamos fazendo não pode continuar assim. Não é certo. Aquelas palavras ecoaram em minha mente. Eu sabia que ele tinha razão, mas a ideia de perder o que estávamos construindo me aterrorizava. Eu não quero que isso acabe, confessei, a voz trêmula. Você é importante para mim, Miguel. Ele se aproximou, segurando meu rosto entre as mãos. E você é tudo o que eu não deveria querer. Mas não consigo parar de pensar em você. Nesse momento, a lógica desapareceu, e a conexão que compartilhávamos tomou conta de mim mais uma vez. Nossos lábios se encontraram, e foi como se o mundo ao nosso redor tivesse desaparecido. Não havia mais limites, mais regras. Era apenas nós dois, perdidos em um torvelinho de emoções. A paixão nos envolveu novamente, e o quarto se tornou um refúgio onde todas as inibições eram esquecidas. Dessa vez, não havia pressa. Coloquei meus lábios em sua ferramenta até ver seu olhar se conectar com o meu. Cada toque, cada suspiro era um lembrete de que estávamos cruzando uma linha que poderia nos separar para sempre. Mas a intensidade da experiência era tão deliciosa que eu me perdi completamente. Depois que a tempestade de sentimentos finalmente se acalmou, eu sabia que as consequências seriam difíceis de enfrentar. O que vamos fazer agora? Perguntei, a realidade começando a se infiltrar em nossa bolha de felicidade. Miguel suspirou, seu olhar sombrio. Precisamos decidir o que isso realmente significa. Não podemos continuar assim indefinidamente. Aquelas palavras pairaram entre nós, pesadas e inevitáveis. Eu sabia que estávamos em um ponto crítico, e a próxima decisão que tomássemos poderia mudar tudo. Estávamos presos entre o amor e a lealdade, e a linha que separava os dois estava se desfazendo. Após aquela noite intensa, a realidade começou a pesar sobre mim. As palavras de Miguel ecoavam na minha mente, e a dúvida sobre o que estávamos fazendo se transformou em um peso insuportável. Não era apenas a atração que nos unia, mas a culpa e o medo do que poderia acontecer se Alice descobrisse. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente ao lado de Alice, mas a tensão era palpável. Cada risada que compartilhávamos, cada conversa leve, só aumentava a minha angústia. A vida que levávamos parecia uma farsa, e eu sabia que precisava de uma solução. Miguel e eu trocamos mensagens com frequência, mas a intensidade de nossas conversas se tornava um lembrete constante da situação delicada em que nos encontrávamos. Uma tarde, ele me mandou uma mensagem urgente: podemos nos encontrar? Precisamos falar sobre tudo isso. O coração disparou ao ler a mensagem. Tive um pressentimento de que essa conversa mudaria tudo.
Aceitei o convite, e nos encontramos em um parque, longe dos olhares curiosos. A atmosfera estava carregada, e assim que me viu, Miguel caminhou até mim, seu rosto sério refletindo a preocupação que ambos compartilhávamos. Helena, não podemos continuar assim. O que estamos fazendo não é certo, ele começou, sua voz carregada de emoção. Alice está começando a desconfiar, e eu não quero que você se machuque mais por causa disso. Senti uma onda de frustração. E o que você sugere? Que simplesmente acabemos com tudo? É fácil para você dizer isso, mas você não sabe o que sinto. Ele balançou a cabeça, parecendo ainda mais angustiado. Não é fácil para mim. Estou tão envolvido quanto você, mas precisamos ser racionais. Se continuarmos, vamos acabar magoando mais pessoas. Não só Alice, mas a nós mesmos também. A verdade em suas palavras me atingiu como um soco no estômago. O que estávamos fazendo era egoísta, mas como poderia abrir mão de algo que me fazia sentir tão viva? Uma onda de lágrimas me ameaçava. Eu não sei se consigo. Você significa muito para mim, Miguel. Ele se aproximou, segurando minha mão. Eu também sinto isso. Mas temos que pensar nas consequências. Precisamos decidir o que realmente queremos. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. A dor da realidade estava se aproximando, e eu sabia que teríamos que enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse sacrificar o que tínhamos. A linha entre amor e lealdade se tornava cada vez mais tênue, e eu não sabia como sair daquela encruzilhada. Depois do confronto inesperado, o ar na sala parecia pesado, carregado de emoções não ditas. Miguel e eu estávamos à beira de uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Olhando em seus olhos, vi o mesmo conflito que consumia meu coração. A paixão que compartilhávamos era intensa, mas as consequências de nossas ações pairavam como uma sombra. Precisamos encarar a verdade, eu disse, a voz tremendo. Mas não sei se estou pronta para perder tudo isso. O peso da situação parecia me esmagar. Como poderíamos continuar vivendo essa mentira? Miguel respirou fundo, parecendo lutar contra suas próprias emoções. E se fizermos isso? E se decidirmos guardar esse segredo, pelo bem da Alice? Podemos seguir nossas vidas e manter essa parte de nós escondida. O pensamento era tentador. A ideia de continuar com o que sentíamos, mesmo que fosse clandestino, me fez sentir um misto de alívio e dor. Talvez seja a única maneira de preservar nossa amizade com a Alice. Não quero que isso estrague o que temos como irmãs, eu disse, meu olhar fixo no chão. Miguel assentiu lentamente, a tensão em seu rosto aliviando um pouco. Podemos ser felizes assim, mesmo que não seja da maneira que esperávamos. O que temos é especial, e, por enquanto, é o que importa. Com essa decisão, um novo tipo de liberdade se instaurou entre nós. Embora o segredo pesasse, havia um conforto em saber que ainda podíamos ser parte um da vida do outro, mesmo que de uma maneira limitada. Nos dias que se seguiram, o relacionamento entre mim e Alice permaneceu inabalável. Continuamos a compartilhar risadas, confidências e momentos de irmandade. A conexão que construímos ao longo dos anos não se desfez, pelo contrário, parecia mais forte, como se nada tivesse mudado. Às vezes, quando eu olhava para Miguel em momentos furtivos, uma onda de nostalgia e carinho passava por mim. Era um amor que transcendeu o romance, um laço construído em segredo, mas que me fazia sentir viva. E assim, guardamos nossa história a 7 chaves, um capítulo de nossas vidas que permaneceria oculto, mas que sempre estaria presente. E, enquanto a vida continuava, eu sabia que, apesar das dificuldades e dos riscos, a amizade e o amor que compartilhava com Alice e Miguel eram o que realmente importava. A vida era um emaranhado de escolhas, e, por ora, a escolha mais sábia era seguir em frente, juntos, mas em silêncio.